Vamos se acomodando, pessoal. Já a gente começa. Bom dia a todo mundo. Vou só dar um tempinho para todos entrarem na sala aqui, mas fiquem à vontade. Em alguns minutinhos a gente já começa. Mais só um minutinho, a gente já começa. Bom, pessoal, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje no nosso webinar sobre um assunto tão relevante, mais uma vez, de como as médias empresas estão se preparando para a reforma tributária. Eu sou a Juliana, cofundadora da Camino aqui, estou super interessada no assunto pessoalmente, mas acho que o mercado inteiro está falando sobre isso e nada mais justo do que a gente trazer duas feras aqui para debater o assunto. Como eu falei, a gente já fez um evento nesse sentido que foi um sucesso, então a gente trouxe para o online para mais pessoas participarem e obterem tanto conhecimento desses dois gigantes aqui. A ideia hoje, gente, é um bate-papo, então, para a gente acompanhar um pouquinho da prática e da teoria da reforma tributária, tem muita coisa acontecendo. A gente vê muitos artigos saindo, muitas notícias saindo sobre o assunto. Então, a ideia aqui é a gente alinhar um pouco do conhecimento e, obviamente, tirar todas as dúvidas. Aproveitem a oportunidade aqui de mandar as perguntas pelo chat também. A gente vai trocando. A ideia é ser um painel bem construtivo para a gente debater, tá? E, sem mais delongas, eu poderia super apresentar esses dois aqui, mas o currículo deles é tão grande que eu vou acabar tomando um tempo da live. Então, eu vou passar primeiro para o Ricardo se apresentar, depois para o Marcelo, mas já quero aproveitar a oportunidade para agradecer vocês dois novamente, da gente debater, da gente trazer esse assunto tão relevante aqui para todo mundo, principalmente para Camino, tá? Então, bom dia, Ricardo, obrigada pela participação. Bom dia, Juliana. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Primeiro, eu agradeço a Camino, a Juliana, a Gonzalo, todo o pessoal da Camino, parceiraço aqui da Focus. Primeiro, me apresentar, né? Eu sou o Ricardo Acras, eu sou fundador e estou como CEO da Focus NFE. A Focus é uma empresa que fornece APIs para emissão, recepção e gestão de documentos fiscais. A gente está completando esse ano agora 20 anos de estrada, né? E, por coincidência, há poucos dias a gente processou a nossa nota de número 1 bilhão. Então, nós não somos tributaristas, não somos contadores, mas acho que toda essa dinâmica de processar essas notas coloca a gente numa posição de entender um pouco quais são esses movimentos da Receita Federal, das secretarias municipais, nas notas de serviço. Então, espero poder contribuir aqui com o que a gente puder. E, mais uma vez, obrigado a todos. Vai contribuir demais, já está, na verdade. Obrigada, Ricardo. Agora eu vou passar a bola para o Marcelo se apresentar. E aí, gente, só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica, que eu já vou puxar o Marcelo de novo,
O Marcelo vai se apresentar e vai trazer também, primeiro, um panorama expositivo para a gente, como eu falei, balizar o conhecimento aqui sobre a reforma, sobre os aspectos mais teóricos dela, e depois a gente vai passar para as perguntas mais específicas para o debate em si, tá? Então, bom dia, Marcelo, obrigada pela participação também. Bom dia, Juliana, bom dia a todos. Obrigado, Gonzalo e time da Camilo pelo convite, é um prazer participar desse painel aqui com vocês. A gente tem debatido muito reforma tributária aqui no BZCP. BZCP, eu sou sócio tributário do BZCP, a gente atende muitos dos clientes da Camino, inclusive. A gente atende mais de 600 empresas aí de tecnologia, principalmente, mas não só. E temos muita bagagem aqui de desafios e métodos para eventualmente se proteger, se preparar para os impactos da reforma e para entender, muitas vezes, né, dependendo, a gente é um escritório que tem o mantra de acompanhar as empresas, né, nosso slogan é From Seed to Exit, o que significa que a gente acompanha toda a jornada da empresa, desde os primeiros investimentos até uma saída. Então, conhecemos como poucos aí os desafios em cada momento do crescimento da empresa, e é um prazer aqui participar dessa conversa. Estou ansioso também para as perguntas no final e muito obrigado novamente pelo convite, Juliana. Maravilhoso. O que eu ia só falar, gente, para a gente organizar também, para vocês centralizarem, como eu comentei, as perguntas no chat, para a gente guardar uns minutinhos aí para responder ao final, só para a gente manter aqui tudo centralizado no processo, beleza? Manda ver, Marcelo. Vamos lá. A gente gosta de começar essa discussão sempre com um material que nivela conhecimento, né? Então, quando a gente fala de reforma, a gente sabe que tem uma série de ângulos e diferentes fatores que influenciam todas as decisões e o que a gente está discutindo aqui. Então, a gente achou que fazia sentido preparar um material de base para que eu possa passar talvez 10 minutos explicando os principais aspectos e as principais mudanças dessa reforma, e aí sim passar para os debates e a gente entrar mais no detalhe dos assuntos que têm mais impactado a vida das empresas e que geram uma preocupação de preparação para próximos passos, tá? Então, talvez alguns de vocês já tenham familiaridade com esse tema, mas eu acho que é importante a gente nivelar o conhecimento. Vamos lá. O que a reforma, né? A gente vem aguardando uma reforma do consumo há décadas, literalmente, né? Já participei de muitos debates e tentativas frustradas de reformular o nosso sistema, que ninguém discorda que era um sistema disfuncional em boa medida, e isso fica evidente se a gente olha para essa coluna da esquerda aqui, de todos os tributos que incidem numa venda de mercadoria ou de serviço, né? Então, o que talvez o grande, a grande mudança mais evidente da reforma é uma simplificação em termos de redução de tributos incidentes sobre a venda de serviços e de mercadorias. Mas não é só isso, e a gente vai, e vocês sabem que tem outros aspectos muito relevantes, mas esse é o que salta aos olhos primeiro, né? Então, originalmente na proposta, a previsão era de um IVA, um imposto sobre valor agregado, único. É o que faz sentido, é o que muitos países aplicam, mas no nosso sistema federativo, era impossível estabelecer um único imposto com a divisão de competência entre União, Estados e municípios, né? A reforma, da forma como ela foi passada pelo Congresso, ela já limita bastante a autonomia de estados e municípios para regular os tributos que competem a eles, basicamente ICMS e ISS. Então, esse modelo de IVA dual, que a gente chama, foi o modelo em que a gente conseguiu chegar contemplando as demandas de estados e municípios, mas sempre tentando viabilizar uma reforma que trouxesse simplicidade para o sistema. Tá? Então, a gente acabou com esse sistema dual, em que dois tributos, uma contribuição sobre bens e serviços e um imposto sobre bens e serviços, são cobrados basicamente sobre a mesma base de cálculo, então não deveria haver
discussão sobre incidência ou não incidência, regras de incidência para cada um desses impostos. Eles deveriam ser idênticos. O que muda é a alíquota de cada um deles e o repasse e a arrecadação desses impostos. Então, a CBS, ela é a contribuição que substitui os tributos federais, PIS, COFINS e IPI. A gestão da CBS continua na mão da Receita Federal do Brasil. Então, Receita continua sendo o órgão arrecadador da CBS. E a gente vai falar um pouco sobre as consequências para litígio, né? Se a reforma aumenta o litígio, diminui o litígio, que questões que vão ser debatidas daqui para frente. O CARF, que é o órgão administrativo do Ministério da Fazenda, continua sendo o órgão que julga demandas de CBS. Em contrapartida, para os tributos estaduais e municipais, foi criado o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a gestão desse imposto vai competir ao Comitê Gestor, que é um órgão que está para ser criado. Ele já foi idealizado, já foi desenhado na Constituição, mas ele está para ser regulamentado numa das propostas legislativas que ainda não passou, que ainda não passaram pelo Congresso, que é o PLP 108. Então, tem um corpo de lei ainda muito relevante, que está em fase final de tramitação, mas que ainda não foi aprovado pelo Congresso, que é o PLP 108, e uma das atribuições desse projeto de lei é regular o funcionamento do Comitê Gestor, que vai ser o órgão que vai estabelecer regras infralegais para o funcionamento do IBS. Então, acabamos saindo com o IVA dual, não era o ideal era um IVA único, mas para acomodar vontades políticas todas, a gente acabou nesse sistema dual. Além do IVA dual, criou-se o imposto seletivo, né, que muita gente convencionou chamado imposto do pecado, que é um imposto que incide sobre aqueles bens e direitos que, de alguma forma, têm um impacto negativo na saúde, no meio ambiente, enfim. Que muitas vezes para o sistema de serviços não é relevante. Tá? Então, acho que para esse fórum, o imposto seletivo deveria trazer poucas discussões. Então, por isso que a nossa discussão aqui vai girar em torno do IVA dual. E quais foram os princípios norteadores da reforma, que estão aqui listados no lado direito do slide? Como eu já falei, substituição de tributos talvez o principal. Um outro princípio que era muito frágil, que é muito frágil no nosso sistema atual, é a não cumulatividade. Então, IBS e CBS vão ser profundamente não cumulativos. O que isso significa? Que as empresas vão ter a possibilidade de tomar créditos sobre praticamente todos os custos que tenham incidência de IBS e CBS. Então, a lógica é que no meio da cadeia o tributo seja neutro, porque se você é uma empresa que compra insumos e vende para outra empresa, você consegue compensar e creditar e repassar todo o tributo na cadeia. Onde que está o gargalo aqui? Na venda para o consumidor final. Né? Então, o consumidor final, pessoa física, não tem crédito de IBS e CBS e vai acabar arcando com toda a carga tributária, que a gente estima que vai ficar, a Fazenda, na verdade, estima que vai ficar mais próxima de 28%. Então, é uma alíquota alta, uma das alíquotas mais altas do mundo de IVA, e a gente tem que entender com muito cuidado quanto que a não cumulatividade reduz esse impacto financeiro e quanto que não reduz, porque essa não cumulatividade ela é plena no papel, mas como a gente vai ter oportunidade de discutir aqui ao longo dos debates, tem várias hipóteses em que a não cumulatividade não é preservada, e isso acaba tendo um impacto financeiro e até no fluxo de caixa das empresas. Um outro princípio importantíssimo é o princípio do destino. Então, o imposto, tanto o IBS quanto a CBS, são sempre devidos onde o serviço ou a mercadoria são consumidas, né? Ou seja, no local do adquirente desse serviço ou mercadoria.
O cashback é um aspecto super moderno dessa legislação. Poucos países implementam cashback, que basicamente é a devolução do imposto para a pessoa física consumidora final, que não tenha condições financeiras e consiga comprovar isso. Então, esse cashback vai direto na conta da pessoa quando ela passa no mercado, por exemplo, faz uma compra. Ela está cadastrada num sistema da União, do comitê gestor, e ela recebe na conta de volta o valor do imposto. Então, é uma inovação bastante interessante, mas a implementação disso é algo que vai ser, que a gente vai ter que ver ao longo do tempo. Assim como o split payment, né, que é o último princípio norteador dessa reforma, que o split payment, como base do IBS e da CBS, são tributos que incidem por fora. A gente no Brasil está acostumado a tributos que incidem por dentro, que é uma grande loucura, né? A gente normalizou algo que é absolutamente não intuitivo, que o tributo incide sobre ele próprio. Com o IBS e CBS, vai gerar uma estranheza no começo, mas a gente volta ao que é razoável. O tributo incide por fora, né? Então, se você vende um serviço por 100, e isso vai ser explicado num slide seguinte, se você vende um serviço por 100 e você tem um tributo de 28 sobre esse serviço, os 28 estão por fora do 100. Então, eu não preciso fazer o gross-up do preço do serviço para chegar no valor do imposto. Acho que a gente pode passar para o próximo slide. Esse slide é importantíssimo porque estamos no meio de dezembro de 2025, e como o Ricardo e eu vamos ter oportunidade de discutir aí nos próximos minutos, a gente tem providências importantes já a serem tomadas em 2026. Então, 26, 1º de janeiro, começa um período de teste. A gente teve um desafogo importante nos últimos dias, que a gente vai comentar depois, mas que deu um pouco mais de prazo e respiro para alguns contribuintes, mas fato é que 2026 é um período de teste em que o IBS e a CBS incidem a uma alíquota simbólica de 1%, e esse 1% é compensado com o PIS e a COFINS, de modo que não deveria haver nenhum tipo de impacto financeiro sobre a margem das empresas. A tributação continua igual, mais uma questão de adequar documentação fiscal para cumprir com os requisitos estabelecidos pela reforma. Em 27, aí a coisa muda um pouco de figura, né? Ou seja, PIS e COFINS deixam de existir. E a CBS assume integralmente o seu lugar. Ou seja, a partir de 2027, aí sim, a reformulação financeira, contábil, fiscal das empresas precisa estar, de fato, redonda, né? Porque com o CBS no lugar do PIS e da COFINS, a gente tem diversas discussões em relação ao que acontece com créditos acumulados de PIS e COFINS. A CBS podem ser compensados com o CBS, não podem, vão ser ressarcidos. Então, a complexidade começa aqui em 2027, tá? Além disso, o imposto seletivo também passa a valer no lugar do IPI, com a Zona Franca preservada. Então, acho que esse é um aspecto relevante para quem tem operação na Zona Franca. E aí, de 29 a 32, é quando, de fato, acontece a transição, né, o phase-out do ICMS e do ISS e o phase-in do IBS gradual, de modo que em 33, aí sim, a gente terá todo o IBS e CBS valendo de forma plenamente eficaz, né? Ou seja, com todas as alíquotas cheias incidentes e todo o novo regime passando a valer. Então, esse cronograma é bastante relevante, especialmente olhando para a adaptação para o período de teste e a preparação ao longo de 2026 para 2027, que é quando a brincadeira começa de verdade, tá? Podemos avançar. O split payment, como eu comentei no começo, ele é uma inovação, ele
poucos países utilizam o split payment na extensão que a reforma pretende implementá-lo, então é uma inovação que todo mundo aqui, a gente discutiu isso em painéis anteriores, está um pouco apreensivo sobre o funcionamento do split payment. O fluxo é bastante simplificado, como está demonstrado aqui, então se a mercadoria custa 100, o consumidor ele passa os 28 para o cofre público e os 100 para o estabelecimento comercial, e isso tudo é feito por meio de uma instituição financeira que faz os repasses devidos para o comitê gestor e para a Receita Federal de cada um dos tributos. Tá? Então, o que nos traz um pouco de preocupação, e a gente também vai entrar um pouco mais no detalhe ao longo dos debates, é o impacto que o split payment vai ter sobre o fluxo de caixa das empresas. As empresas estão muito acostumadas a trabalhar com esse tributo que acaba transitando pelo faturamento, né? Então, hoje, PIS, COFINS e ISS, ICMS, eles acabam integrando o faturamento das empresas e, consequentemente, o planejamento financeiro das empresas, né? E as empresas têm o ônus de pagar o imposto ou não pagar o imposto, a depender da sua avaliação. Então, se houver algum questionamento judicial sobre a incidência daquele imposto, a regra matriz, enfim, qualquer discussão jurídica, o contribuinte tem a possibilidade de discutir com o imposto na mão, ou seja, ele fatura aquele imposto e depois paga para o cofre público. Com o split payment, a lógica toda é invertida. Esse dinheiro não transita pelo balanço e pelas demonstrações de resultado da empresa. Ele é diretamente repassado para o estabelecimento, para o comitê gestor e para a Receita Federal. Então, é muito importante planejar com antecedência o impacto que isso vai ter sobre o planejamento financeiro das empresas, né, que não vão contar com o faturamento desses impostos. Acho que podemos passar, Denis. Como eu comentei também no início, a não cumulatividade tem exceções. Então, no papel, a não cumulatividade é plena e linda, mas é muito importante ficar atento a essas restrições a acreditamento que a reforma impõe. Então, bens e serviços de uso e consumo pessoal destinado ao uso alheio ou objeto social da empresa não geram direito a crédito do IBS-CBS. Bens e direitos adquiridos para operações não tributadas, você também tem muitas vezes o estorno do crédito. Bens adquiridos para o ativo imobilizado, despesas com pessoal e despesas com representação, brindes, congêneres, né? Aqui o principal ponto que eu vou destacar é a despesa com pessoal, porque empresas de serviço geralmente têm um custo muito relevante com pessoas. E isso tudo não faz parte do sistema de IBS-CBS, ou seja, um gasto importante das empresas que não vai dar direito a crédito, né? O que acaba aumentando, no fim, a alíquota efetiva final. E aí, por isso que a gente colocou no quadrinho da direita, qual que é a externalidade indireta, né, dessa reforma. Se você contrata o serviço de uma pessoa jurídica, por exemplo, com todos os riscos de seletização, de risco de PJ, de discussão trabalhista, mas a contratação de uma pessoa jurídica dá direito a crédito, enquanto que a contratação de um empregado não dá. Então, a gente sabe que essa discussão já é super presente nessa indústria e a tendência é que ela aumente. Lembrando que a gente tem uma discussão aqui nesse ponto específico que sai um pouco da nossa discussão, mas a gente está na expectativa de uma decisão do STF sobre terceirização e pejotização, né? Todos os processos estão suspensos e o Supremo Tribunal Federal dará uma decisão que vai acabar pacificando, esperamos pelo menos, essa questão para as empresas. Acho que podemos seguir. O impacto da reforma nos contratos. Então, é muito importante revisar os contratos
e adaptá-los à nova realidade, né? Ou seja, muitos contratos ainda são elaborados com base na lógica anterior, de gross-up dos impostos, quem arca com os impostos é o contratante, é o contratado. Então, essas cláusulas gerais de contrato têm que ser revisadas, todo mundo já está olhando para isso. E aí tem outros pontos que decorrem desse, né? Ou seja, responsabilidade por perda de crédito. Como é um sistema não cumulativo, se por qualquer motivo o tomador do serviço, aquele que paga o prestador, deixa de recolher o imposto, seja num split payment, ou melhor, no split payment, que é o que vai gerar mais discussão, o prestador perde o direito do crédito, né? Então, ele fica um pouco na mão do tomador nesse caso. Isso é algo que tem que ser disciplinado em contrato, né? No caso da perda do crédito, quem que arca com esse ônus financeiro? Então, são várias questões aqui que a gente quer estimular todo mundo a refletir para revisar todo o jogo aí de contratos com clientes, com fornecedores e etc. A outra discussão que é muito comum é qual que vai ser o impacto da reforma na margem, né? Eu preciso reprecificar o meu serviço enquanto, né? Muitas empresas vão exigir que esse cálculo seja feito de antemão para topar o gross-up, ou seja, se eu vou cobrar 100 mais os 28, e portanto eu vou cobrar 128 do meu tomador, o tomador muitas vezes vai exigir do prestador a comprovação de que, de fato, ele recolhe 28 de alíquota e não uma alíquota mais baixa. E isso é feito por meio de um planejamento financeiro, inserindo o IBS e a CBS na lógica e no fluxo da empresa. É outro cuidado que a gente recomenda que seja tomado, tá? Acho que podemos seguir, Denise. Boa, então vamos guardar as dúvidas. Calma, tem muitas dúvidas, o assunto é denso, né, Marcelo? Acho que eu coloquei mais dúvidas do que... A ideia era essa, né, Juliana? Era de fato, colocar mais dúvidas para a gente responder aqui ao longo das discussões. Tenho várias, já vou trazer um monte para vocês, para a gente debater aqui, mas eu acho que eu queria, trazendo todo esse contexto que você trouxe, Marcelo, a primeira coisa que me surge na cabeça é o operacional, né? Como que a gente vai conseguir lidar, especificamente as empresas aqui, médias prestadoras de serviço, como elas vão conseguir lidar no dia a dia com isso. Tem muitos processos que vão mudar, e o que me vem primeiro na cabeça são os documentos fiscais. Então, acho que o primeiro eu queria ouvir o Ricardo sobre como ele enxerga esse primeiro impacto da reforma no dia a dia dessas empresas. Assim, o operacional vai mudar muito? Como é que fica, Ricardo? Pincela para a gente. Vai bastante. Numa primeira olhada, um olho menos atento, talvez possa enxergar a reforma só como uma inclusão de campos. Tem que incluir o IBS, CBS e emitir a nota. Mas é importante a gente entender como que as coisas funcionam, né? E como que funciona, né? No âmbito da reforma tributária, você tem o Congresso aprovando uma grande mudança na Constituição, nas leis, e nesse texto ele fala muito em leis complementares. O Marcelo já citou ali, tem uma lei que ainda não passou, tem outra que está sendo discutida, isso precisa ser disciplinado. Então, é uma dinâmica. É importante entender o seguinte: 26, a Receita ela inaugura um período que vai durar aí 7, 8 anos, em que muita coisa vai ser regulada e disciplinada. Isso já vem acontecendo, né? Se intensificou nos últimos meses. E o que acontece depois? Tem a lei, né? E aí a Receita, as autoridades tributárias, elas começam a lançar as notas técnicas. Uma nota técnica, ela diz, conforme tal lei, então no documento fiscal tem que ter isso. Conforme outra lei, no documento fiscal tem que ter aquilo. E a gente percebe aqui, a gente tem um monitoramento bem intenso dessas notas técnicas, até porque a gente precisa processar esses documentos fiscais. A gente percebe que junto com o que a lei diz, vem outras dinâmicas. Então, o que a Receita inaugura, o que ela intensifica. Historicamente, se a gente pegar
as primeiras notas fiscais lá em 2008, 2007, elas eram muito simples. Tinha alguns campos e ao longo dos anos a gente teve a nota 2.0, 3.0, 4.0, a Receita vai adicionando validações, adicionando dinâmicas. Então, só para dar um exemplo, eu falo de nota de produto, mas nota de serviço, historicamente, também segue muitas dinâmicas que as notas de produto inserem. Nota de produto, até agora, tem 2 eventos que as empresas podem manifestar ali com relação à nota: o cancelamento e a carta de correção. A partir de agora, já estão previstos mais de 20 eventos. Então, é importante isso, porque a dinâmica, os processos das empresas, eles vão ter que mudar. As pessoas vão ter que ter a empresa na mão. Né? Eu cito aqui, por exemplo, eu vou ter evento para fornecimento não realizado com pagamento antecipado. Então, eu preciso contar para a Receita que eu já recebi o pagamento, mas eu não forneci o produto ou o serviço. Eu preciso indicar que determinado produto estragou, foi roubado. Então, a gente percebe a Receita inserindo esses controles, de forma que, só para dar um exemplo, a sonegação fiscal, que até hoje ela sempre foi ilegal e imoral, ela vai ser inviável por tantos controles que a Receita coloca. Né? O Marcelo citou ali o split payment, a questão de créditos e débitos. Então, a empresa as empresas até hoje, elas muitas encaram a emissão da nota fiscal como o fim do processo. Né? Eu fiz uma venda, recebi o pagamento, emiti a nota, acabou ali. E vai passar a ser o começo. Né? Muita coisa vai acontecer depois da emissão da nota fiscal, e a gente percebe isso com a quantidade de campos, de validações e de eventos que ocorrem em torno dos documentos fiscais. Né? Então, um exemplo para ir um pouco além da inclusão de novos campos, eu diria que vai ser importantíssimo que as empresas tenham o controle das notas recebidas e um controle operacional. Elas vão ter que ter processos em cima dessas notas fiscais. Né? O controle de caixa, como o Marcelo já bem colocou, até pelo split payment novamente, aprovisionamento de caixa. Tem muito tributo que vai ser debitado no split e logo depois, acredito que 3 dias úteis depois, a Receita vai processar se existe crédito ou não e vai devolver esse dinheiro. Então, o provisionamento de fluxo de caixa vai mudar completamente. Dentre vários processos, como eu disse, abre uma janela de mudanças, as coisas vão ser simplificadas, mas vai levar 7 anos para isso. E nesse processo, as empresas vão ter que se adequar. Eu encaro como uma coisa boa, né? Trazer diligência, trazer compliance para dentro das empresas é uma coisa boa, não quer dizer que vai ser fácil no início. Com certeza, eu acho que como tem muita coisa ainda sendo discutida, gera uma mega insegurança, assim, né, do futuro, de como vai ser operacionalmente, mas também acho que traz um aspecto bem jurídico, que eu queria ouvir o Marcelo, que a gente ainda está definindo a alíquota padrão, ainda tem a questão de amplitude de crédito. O que você enxerga, Marcelo, como principais inseguranças jurídicas, assim, de bate-pronto da reforma que podem impactar, assim, no dia a dia das empresas? É uma ótima pergunta, Juliana. Além eu acho que a que mais me chama a atenção é a transição, em termos de insegurança, porque as empresas vão ter que conviver por 7, 8 anos com 2 sistemas paralelos, né? Eu já escutei de cliente que ele vai ter que ter um departamento fiscal dobrado, né? Ou as pessoas vão ter que trabalhar o dobro das horas, porque vai ter um compliance do IBS e da CBS com toda a curva de aprendizagem que isso vai gerar, né? Ou seja, todo mundo está aprendendo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, continuam as obrigações de cumprir com o ICMS e ISS até 2032. Né? Então, é muito tempo de uma gestão dobrada de recolhimento de imposto. Além disso, existe uma discussão, e aí cada estado e município está adotando uma interpretação sobre se o IBS e CBS, nessa fase de transição, vão integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS até 2026 e do ICMS nos anos seguintes. Né? Então,
toda a sistemática de cálculo para complicar ainda mais essa transição vai ser muito delicada. Acho que esse é o primeiro aspecto. Um outro é o crédito, é a insegurança desse sistema split, né? Ou seja, quanto que isso vai impactar e mexer de fato no fluxo de caixa das empresas. Se eu tiver o recebimento, né, um contrato com recebimento D mais 30, D mais 60, o quanto que a empresa vai ter que usar e consumir da sua margem para arcar com esse imposto. Então, existe muita dúvida em relação à implementação desse sistema. E um terceiro aspecto que eu acho que vale comentar é que a lei trouxe vários regimes especiais, né? Ou seja, existe um regime de tributação reduzida para empresas autônomas de prestação de serviço uniprofissional, como é o caso de médicos, engenheiros, advogados, etc. Existe um sistema próprio para a educação. Então, ontem eu tive uma conversa de uma empresa que hoje é licenciadora de software, mas que oferece na sua plataforma diversos cursos para os seus clientes. E aí a gente está estudando se de fato essa empresa não pode ser considerada uma empresa de educação, ou pelo menos parte da sua receita ser considerada a receita de educação. Porque isso vai afetar o imposto devido. Ela vai pagar menos imposto se ela for uma empresa de educação, porque tem um desconto de 40% na alíquota. Então, a classificação fiscal vai ser um elemento importantíssimo, né? Ou seja, é muito comum, deve ter várias empresas de software aqui escutando a gente, e o planejamento de uma empresa de software é bastante simples do ponto de vista de definição de atividade, né? Você inclui ali no CNAE desenvolvimento e licenciamento de software. Com isso, pela sistemática atual, o PIS e a COFINS incidem na sistemática cumulativa, ou seja, se paga 3,65 de PIS e COFINS. São Paulo tem uma alíquota de ISS de 2,9. Então, a sua alíquota total na prestação desse serviço é muito baixa. E é muito fácil você definir, e aí, inclusive, a gente tem discussões de empresas que não fazem só licenciamento, mas que enquadram todo o serviço delas como licenciamento. Só precisa ser revisto. Uma empresa de licenciamento de software pura e simples hoje vai ser das mais afetadas pela reforma, porque essa alíquota de 28%, que é muitas vezes maior do que os 6% que essa empresa recolhe hoje, se for classificada 100%, né, como licenciamento, vai acabar sendo praticamente toda ela devida. Né? Tem pouquíssimas possibilidades de crédito, muitas vezes, essas empresas, né? Ou seja, elas não consomem tanto serviço ou bens para se creditar. Então, o impacto vai acabar indo todo para elas. Então, acho que, como ponto de insegurança, eu adicionaria como que a divisão de atividades vai ser interpretada pela Receita, pelo comitê gestor, na hora de definir esses regimes especiais, né, que vão fazer uma baita diferença para um monte de empresa, mas vai voltar à discussão do que você faz, é educação ou é licenciamento de software? Aquela discussão que a gente tinha 10, 15, 20, 30 anos atrás de ISS, né, preponderância, aquela discussão clássica do tipo, você fornece o material e faz a obra. O que você está fazendo, obra ou fornecendo material? Então, existe isso, eu acho que tem uma tendência de voltar. Juliana, você permite nessa pegada de insegurança jurídica, tem algo que é muito recente, saiu agora há alguns dias uma nota técnica que dispensa a obrigatoriedade de informar o IBS-CBS nas notas fiscais. Porém, a lei não foi alterada. Eu pergunto aqui para o Marcelo se isso não gera mais uma insegurança jurídica. Né? Vai ser possível emitir essa nota fiscal sem os campos, mas a lei diz que precisa emitir com os campos. Já não é a primeira insegurança desse ponto de vista? Aqui vai exigir, né, Ricardo, e é sempre duro falar isso, mas vai exigir um certo grau de confiança nas autoridades fiscais, né? Ou seja, eu entendo que existe de fato uma insegurança,
porque a nota técnica não foi acompanhada de uma mudança na lei que deveria haver, mas, aqui a gente não tem muito para onde correr, essa é a verdade. Ou seja, e os nossos clientes aqui têm, optado por respeitar a nota técnica, em especial aqueles que não estariam prontos para fazer a inclusão do IBS-CBS na nota, né, ou seja, eh, então isso eu acho que, mas é sempre duro falar em confiança na autoridade fiscal, porque a gente sabe que ao na história do Brasil, quem confiou muitas vezes acabou sendo pego de surpresa depois. Até o passado é incerto. Perfeito. E acho que a gente trazendo aqui um pouco de insegurança, a insegurança ronda esse assunto, né? Sobre reforma tributária, que a gente vê que nota técnica ainda está saindo, tem lei complementar a ser discutida ainda, aos 45 do segundo tempo, a gente está em 10 de dezembro aí, e 2026 está ali na esquina, gera muita ansiedade, né? E a gente compreende muito isso. Eu, por exemplo, vejo aqui na Camino que existe uma ansiedade mesmo de adequar essa operação, porque é um cenário muito incerto. Ao mesmo tempo que a gente tem uma regra de transição de 7 anos, a gente tem algumas obrigações que estão aí em 2026 já para serem aplicadas. Então, queria ouvir do Ricardo, mas também você, Marcelo, fica super à vontade para comentar como que você está enxergando essa virada de chave para 2026. O que eu recebo e percebo aqui, obviamente que do ponto de vista Camino, eu posso falar como é que a gente está se adequando também, mas eu queria ouvir de você, Ricardo, o que você tem ouvido sobre isso? Já tem ambiente de produção, tem nota técnica saindo, você acha que tende a terem mais alterações aí ao longo do mês de dezembro? Como que você está enxergando esse cenário que é tão incerto ainda para testar mesmo, né, a prática do que a gente vai ser exigido a partir de 2026? Não tende a ter alterações, já está tendo, ao vivo, todos os dias. Você veja, aqui a gente tem, novamente, né, a gente tem uma posição até privilegiada para assistir isso, né, a gente tende aí perto de 40 mil CNPJs ativos e mais de 1.300 municípios. E a gente está vendo uma loucura nessas últimas semanas. Município mudando para o padrão nacional, até essa é uma questão bem importante aí para as empresas de serviço, né? Existe um pequeno engano, até a própria Receita divulgou uma notícia um pouco ambígua, indicando que os municípios iam ser obrigados a aderir ao padrão nacional da nota fiscal. Isso não é bem verdade, né? Eles são obrigados a subir as informações para o ambiente nacional se eles quiserem participar da partilha do IBS. Porém, a emissão da nota fiscal não necessariamente precisa ser no ambiente nacional. Então, o que a gente está vendo? Municípios de última hora efetivamente aderindo à emissão no ambiente nacional, e aí é tranquilo, porque é um padrão único, tem que fazer uma alteração de sistema, mas é algo previsível. A gente está vendo municípios dizendo que não, eu não vou aderir ao padrão nacional e vou fazer do meu jeito, mas você vê eles inserindo campos aderentes a esse modelo. E você vê municípios adotando o padrão, né, o formato de comunicação do ambiente nacional, porém com o ambiente próprio. E tudo isso está acontecendo nos últimos dias. Tem município que divulgou alteração no modelo de emissão agora em dezembro, já indicando que em janeiro muda de novo. Então, tem muita mudança acontecendo. Por isso que é importante ter um bom fornecedor aí, como a Camino, por exemplo, que vai se adaptando, mas existe bastante incerteza, existe bastante... tem até cenário de município que não vai mudar nada de início, porque a alíquota é de teste, eles vão fazer do lado deles. Então, é importante ficar bem atento, porque está tudo mudando e provavelmente vai continuar mudando nas próximas semanas, vai passar o ano e vai continuar tendo alterações aí nas próximas semanas. Eu acrescentaria, eu acho que talvez uma visão de 2026, tá? Porque 2025 acabou, basicamente, então é o que o Ricardo falou, ter confiança de um parceiro como a Camino, que está atualizada e está passando todas essas mudanças de forma tranquila para os clientes, né? Eu acho que é algo fundamental, mas 2026 é o ano do planejamento, ou seja, 2026 ainda é um ano de teste, e as empresas têm
esse ano, lógico, quanto antes melhor, para de fato rever processos, rever contratos, rever, modelagem financeira e fiscal. Então, pensando talvez com uma cabeça um pouco mais assim, virou o ano e aí, eu acho que 26 é o ano para olhar, quem ainda não olhou, né, para olhar para dentro da cozinha e falar: "Cara, qual que seria o impacto, qual vai ser o impacto efetivo dessa reforma para mim e como que eu posso me organizar para reduzir ao máximo esse impacto". Então eu vejo um pouco como 2025 já basicamente acabou, as pessoas as empresas já deveriam estar plugadas em um sistema contábil que está adequado às novas regras, por mais que elas saiam a qualquer momento, né, Ricardo? Todo dia sai uma coisa nova, mas é uma questão de compliance puro. Ainda não tem um impacto financeiro fiscal para as empresas. Então, eu usaria 2026 com muita calma para, de fato, olhar para dentro de casa e ver o que precisa ser feito para 2027, quando de fato a reforma passa a valer para o CBS, pelo menos. Com certeza. A gente vai ter um dos grandes impactos, com certeza o Marcelo já citou isso, mas vai ser a mudança de contratos e preços. A gente vai ter, como o imposto ele vai indo para fora do preço, e a alíquota vai mudando, a gente vai ter 6 janelas de mudança de preço, né? 27, 29, 30, 31, 32 e finalmente 33. E quem nos preparar em 26 vai fazer como? Preparar sistema, preparar processo, fluxo de caixa. É super importante isso. Eu acho que esse era um próximo comentário que eu ia fazer, sabe, Ricardo? Pensando aqui na minha formação jurídica também, eu fico muito preocupada com os contratos das empresas, né? A gente vai ter mudança aí do tipo de imposto, acabou piscofins, se for um contrato de longa duração, sabe? Como é que você prevê essa cláusula ali de transição? Até queria ouvir o Marcelo sobre isso, até em termos dessa regra de transição, mas também em pricing, né? Que você comentou lá no começo com a gente. A gente vai ter uma mudança agora, a IVA é dual, então a gente vai ter split payment. Como é que você enxerga isso afetando também o pricing dos contratos e como as empresas também podem pensar numa cláusula para essa regra de transição longa? Porque como o Ricardo falou, a gente vai ter grandes marcos, ao longo dos anos. Como é que a gente pode prever isso também para não gerar uma outra insegurança jurídica, né? Eu acho que todos os temas que a gente está comentando aqui no debate, eles se interligam de alguma forma. Então, é uma grande preocupação que eu também tenho aqui na Camino, enfim, como advogada no setor, sabe? Sem dúvida. Eu diria que o primeiro passo, Juliana, é ter no contrato uma cláusula robusta que preveja adequadamente como a empresa vai reagir a essas mudanças temporais. Então, você ter uma cláusula que preveja expressamente que qualquer reajuste gerado pela definição de alíquotas, pelo destino, lembrando que esse é um tributo que incide no destino, então a gente pode ter variações do IBS a depender de onde está o tomador do serviço, então isso precisa estar muito claro no contrato. É claro que o contrato não vai, e nem teria como isso acontecer, ele não vai prever o futuro, né? Ou seja, ele não vai trazer todos os detalhes e minúcias da reforma. Então, o mais importante é pensar numa cláusula geral por hora que proteja as empresas das futuras mudanças. Esse é o primeiro passo, tá? O ponto de partida. Para além desse ponto, e aí acho que seria no primeiro ponto você já ganha um A, e aí o segundo ponto é um A com estrelinha, que é você de fato prevê o que acontece com o crédito. Tanto a implementação do split payment, né, ou seja, tem uma cláusula que prevê como que o split payment vai impactar a transação, e eventuais questionamentos relacionados ao crédito, porque de fato me preocupa bastante uma eventual, e aí um exemplo que eu sempre dou, se por acaso o tomador, o prestador de serviço entende que o ICMS não é devido naquela transação, né, ele deposita em juízo, ou ele não paga, simplesmente fica com aquele dinheiro, não paga, impetra um mandado de segurança,
e discute isso judicialmente, mas fica com o dinheiro rendendo, vamos dizer assim. Com o split payment, isso deixa de acontecer. Se o tomador não repassar o split payment, ou se o prestador entender que aquele tributo, IBS e CBS, não são devidos naquela transação específica, ele não tem a possibilidade de discutir com o dinheiro na mão. O dinheiro já nunca transitou por ele. Né? Então, isso vai ter impacto nos créditos ao longo da cadeia, vai impactar toda a cadeia. Então, se um prestador lá na ponta, que pode nem estar a par dessa discussão lá atrás, ele pode acabar sofrendo o ônus de uma discussão sobre creditamento no início da cadeia. Tudo isso precisa estar disciplinado no contrato a respeito de quem vai arcar com esse ônus. A gente já tem cláusulas gerais tributárias nos contratos, mas que geralmente são muito simples, né? Ou o prestador vai embutir todos os tributos no preço, vai fazer o gross up, ou cada parte responde pelo tributo devido, né? Aquela cláusula bastante geral. Essas cláusulas não respondem à necessidade da reforma. Então, a revisão, de fato, vai ter que acontecer. Perfeito, perfeito. Acho que é uma das grandes preocupações também dos nossos clientes aqui de adequar toda essa operação para não gerar também mais problema, né? Gente, lembrando que eu tô aqui fazendo um monte de pergunta, mas já também a gente vai abrir para todas as perguntas, tá? Então mandem, por favor, no chat mesmo as dúvidas de vocês, podem ser específicas de segmento também, que eu sei que a gente tem segmentos diversos aí assistindo a gente hoje. Mas a gente está falando de muito problema, né, gente? Eu queria ouvir também de vocês um pouco sobre simplificação, que a gente falou rapidamente ali de vamos simplificar esses títulos de IVA dual aqui, que são só 2 cadeias de imposto. Então, queria ouvir de vocês também, tanto do Ricardo quanto do Marcelo. Ricardo mais focado no dia a dia, Marcelo olhando um pouco mais para a legislação. O que vocês acham, assim, se vocês pudessem eleger o que vai simplificar? Óbvio que não tem uma bala de prata aqui, mas de bate-pronto que vocês olham e falam, putz, isso aqui vai representar um custo menor, uma eficiência para as empresas, ou um ganho aqui já de cara nessa regra de transição longa. O que vocês indicariam aqui para a gente? Olha, eu acho que, como a gente já comentou, né? No período de transição as coisas vão complicar porque vão ser 2 sistemas tributários em paralelo, mas às vezes a gente esquece de algumas coisas, né? No Brasil, a gente se acostumou com essa bagunça tributária. Então, você vê uma nota fiscal, hoje a gente tem muita reclamação quando existe aquela lei da transparência, em que tem os tributos aproximados, que é calculado com base no NCM do produto ou no código do serviço. Então, a gente está muito acostumado a ter um preço cheio, dentro daquele preço tem os impostos e ninguém sabe como que chegou naquilo, nem se está certo ou está errado. Eu acho que isso é uma complexidade que foi normalizada aqui no Brasil, porque desde sempre foi assim. Então, conceitualmente, acho que tenho certeza que é uma simplificação. Vai ter que ter uma transparência maior, até além do contrato, vai ter que ter uma transparência maior na divulgação de preços, né? Lá na frente vai ser mais simples, você vai entender o preço que eu estou pagando para o fornecedor é X. Né? O tributo vai depender de onde eu estou ou de outras situações, mas vai ficar mais claro e mais simples. O próprio split, a gente pode concordar que não é uma boa prática, apesar de a gente saber que às vezes é necessária, você trabalhar com o dinheiro que é do imposto. Você recebeu aquele dinheiro, mas ele não é teu. Vai doer na transição. Algumas empresas vão ter problema de fluxo de caixa, mas é um problema que já existe hoje, que é a necessidade de usar esse dinheiro que não é da empresa. Então, eu vejo assim, a Receita está colocando muitas regras, vai ser difícil implantá-las, mas vai vir essa simplificação naturalmente. Né? Até esses processos que a Receita puxa com essas novas obrigações, eventos e etc., são processos que seria interessante já ter nas empresas. Né? É interessante eu saber quanto que eu tenho de crédito, de débito, é interessante eu me manifestar numa nota fiscal para que aquilo vai ser usado, qual é o fim daquilo. Eu acho que vai trazer uma consciência maior das empresas para suas operações através dessas necessidades de documentos fiscais,
que vai doer um pouquinho, vai tirar da zona de conforto, mas logo ali vai ser benéfico para os processos e para a transparência das empresas. Perfeito. Eu compartilho dessa visão otimista sobre a reforma, muito embora, né, a gente tem que ser. A gente trabalha com isso, a gente sabe que muitas fragilidades e muitos pontos ainda estão sem resposta. Na minha visão, Juliana, assim, essa reforma acaba com a guerra fiscal. Para mim, isso é uma grande vantagem. A gente tinha um sistema absolutamente adoecido de ICMS, em que estados competiam pela menor alíquota para atrair fábricas, então você tinha sistemas anacrônicos, estranhos, de trânsito de mercadoria por Espírito Santo, por Minas Gerais, fábricas de roupa fora né, do centro onde de fato elas estão, trânsito de notas sem trânsito de mercadoria. Isso gera uma complexidade para as empresas que é gigantesco. Então, vai haver certamente uma simplificação nesse ponto, e isso não é só para ICMS. O ISS também era um tributo que vinha sendo, especialmente na região metropolitana de São Paulo, vinha sendo usado como arma para atrair, né, pelos municípios contíguos a São Paulo, para atrair empresas de prestação de serviço. Então a gente conhece vários exemplos de empresas que foram para Barueri, que foram para Osasco, em busca de uma alíquota menor. E aí foram. Então a empresa está lá com milhares de empregados em Osasco, né, ou em Barueri. Então, com a reforma, isso vai deixar de existir. A alíquota vai ser baseada no local de destino, o que significa que as empresas vão poder adotar um planejamento estratégico muito mais voltado à eficiência financeira do que à eficiência fiscal, né? Ou seja, acho que isso é um ganho. E aí, para citar um outro ponto que para mim é muito vantajoso, muito benéfico, que é a discussão sobre crédito de PIS e COFINS, por exemplo. Não só PIS e COFINS, e ICMS também. Né? Se a gente falar de ICMS, então, aí a gente pode ficar essa live inteira falando sobre isso, mas os diferentes regimes de substituição tributária, o ICMS de FAO, é uma grande loucura, mas crédito de PIS e COFINS também era um sistema que mesmo depois de decisões do Supremo, do STJ, não se chegou a um consenso do que é um insumo para uma empresa de serviços, por exemplo. Então a gente ainda tinha discussões e riscos, as empresas convivem com um risco enorme até hoje pela tomada de créditos. Acho que com o IBS e CBS, por mais que eu tenha comentado sobre algumas fragilidades no crédito de IBS-CBS que de fato existem, mas não se compara ao que é a discussão de crédito de PIS e COFINS, que é um tributo que incide sobre faturamento. Quando a gente aprende isso na faculdade, demora umas 2 semanas para a ficha cair. Né? É um tributo que incide sobre o faturamento das empresas, sobre a receita, mas que está numa sistemática de não cumulatividade. Então, é muito esquisito. E agora a gente sai desse regime anacrônico e entra num regime mais alinhado ao mundo inteiro. O IVA é utilizado no mundo inteiro, a gente tem exemplos muito bem sucedidos. Então, acho que para ficar em 2 aqui, eu diria que são os principais pontos de simplificação e avanço que a reforma trouxe. Eu adicionaria mais um, que está incluído no que você falou, que é, se você analisar hoje, o planejamento a logística no Brasil é uma operação tributária, não uma operação logística. As empresas, elas planejam onde vão instalar a fábrica, onde vão instalar centro de distribuição, não perto de onde está o consumidor ou perto de onde está a mão de obra qualificada. Eles planejam onde tem mais incentivos, que é mais ou menos o que o Marcelo falou ali com relação a Barueri e Osasco. Isso complica a operação das empresas, mas a complexidade tributária é tão grande e a carga é tão grande que vale a pena essa complicação. Não vai mais valer a pena. A tendência, eu acho, que é as empresas simplificarem isso, o que é bom para todo mundo.
Maravilha, gente, acho que faz todo sentido. E eu estou perguntando aqui horrores, mas eu queria ouvir também o que o público está perguntando, né? Então eu convido vocês de novo, tá, pessoal, a mandar aí as perguntas no chat, a gente vai liberar aí agora a parte de perguntas. Se a gente já tiver perguntas disponíveis, eu queria começar a passar essas perguntas aqui para também ampliar um pouco mais o debate, e eu vou começar. A Camino já está fazendo testes com layouts de alguma prefeitura, Prefeitura de São Paulo, por exemplo? Tem prazo para lançar na plataforma para testes? Caio, olha, se eu posso falar pessoalmente aqui, obviamente que eu conto com a ajuda do Ricardo, que também super apoia a gente aqui do lado de produto. A gente está fazendo todas as adequações que competem também ao nosso lado, tá? Tanto de nota de serviço, aqui todos os campos obrigatórios, a gente já está fazendo esses testes. Mas é como você já trouxe, as prefeituras elas estão abrindo aos poucos esses ambientes de produção e homologação, né? E como eu nunca esqueço que o Ricardo trouxe aqui, as notas técnicas elas saem assim com prazos a definir. Eles não têm muito uma previsão aqui de cronograma mesmo, de testes, de subir em produção. Isso está sendo muito difícil da gente conseguir, na prática, né, ver quais são os aspectos ali, se vai funcionar, se não vai funcionar, emitiu, não emitiu. Então, o que a gente está fazendo do nosso lado é, obviamente, se preparar. Então, já estamos testando dentro de casa esses layouts, e assim que os ambientes são liberados, a gente testa. Então, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, liberou aqui nos últimos dias um ambiente para a gente testar, que é o que a gente está fazendo aqui nos últimos dias, obviamente, para já virar essa chave, virar o ano com esse ambiente pronto. Mas pode ser aí que nos próximos dias a gente tenha algumas emoções, tá? Mas, obviamente, que a Prefeitura de São Paulo, que é um dos pátios maiores aqui que a gente tem diversas prefeituras que a gente atende, mas é uma das maiores e é uma das nossas maiores preocupações, com certeza, por causa da base de clientes, mas a gente tem testado nos últimos dias, foi a minha maior preocupação também, obviamente, de questionar aqui o time de produto como que a gente estava com isso, tá? Então, saiba que os campos já estão prontos de teste, a gente só está subindo agora para testar em homologação mesmo, tá? Como ficará o IR presumido e o real após a implementação do CBS? Haverá alíquotas diferenciadas para presumido e real? Aí eu deixo, acho que o Marcelo me responder, hein? Essa é comigo, essa é comigo. Comigo e com o Ricardo. Vamos lá. A rigor, a reforma não mexeu com regimes de IRPJ e CSL, tá? Então, para fins de apuração de IRPJ e CSL, continua a avaliação de qual é melhor, o presumido, o real ou o simples, né? Que continua valendo. Então, só que o que eu acho que um dos impactos que de fato vão existir o presumido dava direito ao PIS e COFINS cumulativo, né? Então você recolhia PIS e COFINS a 3,65, enquanto que o real, via de regra, né, tinha algumas atividades que entravam nas exceções, mas no real você recolhe o PIS e COFINS a 9,25 com possibilidade de crédito. Então agora ambos os regimes vão estar sujeitos ao IBS e à CBS na mesma sistemática, com a mesma alíquota. Tá? O que eu acho que é importante atentar aqui, Rubens, é fazer a conta da modelagem tributária, que eu sugeri que todas as empresas façam, né, uma calculadora dos impactos da reforma, e revisar a decisão por presumido e real. Porque isso passa um pouco também pela sistemática de custos das empresas, né? Hoje, obviamente, o principal driver é a margem. Se a margem, no caso do serviço, né, se a margem é acima de 32%, margem de lucro, faz sentido adotar o presumido. Se a margem é menor do que 32%, faz sentido adotar o real. Mas com a inclusão do IBS e CBS e os seus impactos no fluxo de caixa e a revisão dos custos da empresa e saídas e o que dá direito a crédito, o que não dá, pode ser que tenha algum impacto na avaliação do melhor regime de RPJ e CSL também. Então a resposta é, a rigor não muda, tirando o PIS e a COFINS, que vão deixar de existir em 2027, mas pode ser que na avaliação total isso impacte a decisão por real ou presumido. Perfeito. Obrigada. Vamos ver a próxima. A Camino já está fazendo desenvolvimento e teste com os novos campos de IBS e CBS para as emissões de janeiro? Sim, Stephanie. Como eu comentei agora um pouquinho de tempo atrás, o que depende da gente aqui de desenvolvimento interno já está sendo feito, tá?
A gente, coitados, o time de produto, gente, vocês não têm noção, não dorme mais. É isso que está acontecendo aqui dentro, para que dê tudo certo nessa virada de chave. E, obviamente, que a gente tem, né, especialistas aqui dentro de casa apoiando a gente também nessa transição. Então, a gente já está fazendo esses ambientes de teste. Como eu comentei com vocês, é mais esperar as questões de homologação dentro das prefeituras mesmo. E se não vai ter mais nenhuma surpresa de nota técnica aí para a gente implementar campus nos próximos dias, meses. Então, acho que é uma das principais preocupações, né? O quanto a Camino avançou com os testes de layout liberado pela Prefeitura de Guarulhos, São Paulo. Aí, Janaína, quando a gente está falando de prefeituras específicas aqui, obviamente que eu não vou comentar cada uma delas aqui, mas a gente pode endereçar isso um pouco mais dentro de casa, se você precisar, tá? A gente tem testado, as de São Paulo, geralmente, são as que a gente tem testado melhor, as que estão saindo, né, obviamente, mas eu deixo até o Ricardo comentar, se ele quiser aqui dar algum posicionamento, mas a nossa ideia é sempre liberou, a gente está testando, tá? Então, fiquem muito tranquilos quanto a isso aqui, porque os layouts a gente já está implementando dentro de casa. Eu sou, como fornecedor aí da Camino, sou testemunha disso, né? A Camino, a gente atende diversas empresas de software, e a Camino é daquelas empresas que está no nosso pé aqui já há meses. E aí, a reforma, quando que vem? E a gente, não saiu ainda, mas não é possível, tem que ter. E a gente vai mostrando ali para o pessoal do produto que, à medida que está saindo, a gente está acompanhando e tentando ter um padrão único para ter um impacto menor aí para a Camino e, consequentemente, para os clientes da Camino. Especificamente de Guarulhos, veja, a gente atende 1.400 municípios aí, eu não me recordo agora de cabeça, mas o que eu posso garantir, assim, municípios que já têm layout, ou melhor ainda, que já têm ambiente de homologação, é questão de poucos dias, para a Camino estar adaptada àquele município. Isso a gente pode deixar garantido e depois pode retornar especificamente dessa prefeitura. Perfeito. A emissão da nota fiscal com base no endereço do consumidor já passa a valer a partir de 2026? Se vocês puderem também comentar quais são as medidas que valem a partir do ano que vem, acho que dá um panorama geral também para todo mundo ficar menos aflito também, né? Que aqui a gente, super ansioso, super entendo. Eu acho que essa é comigo. Eu não sei se eu entendi exatamente qual foi a pergunta, né? Se é a obrigatoriedade de informar o endereço do consumidor, ou se é a obrigatoriedade de informar campos onde o serviço é prestado. Tudo isso já vale, né? Já tem essa determinação. A gente sabe que tem municípios que não exigem o endereço do consumidor, se for pessoa física, por exemplo, ou às vezes nem para pessoa jurídica. Não existe nada nesse sentido de obrigatoriedade nova nesse momento, mas deve vir, né? Visto que os novos tributos, eles dependem do endereço, pelo menos onde que o serviço foi prestado, isso deve vir na sequência. Por enquanto, nada específico. Como fica o caso do segmento de construção civil que não emite NF? Haveria o split mesmo a empresa funcionando com abatimento de contrato? Ótima pergunta, Camila. Excelente pergunta. Acho que, não sei, Ricardo quer comentar e eu comento na sequência? Eu vou fazer um comentário mais geral, que acho que dá o tom para esses setores que não emitem nota fiscal, né? Então, a gente está vendo, a Receita está fechando o cerco. Quem não emite nota fiscal vai ter que emitir. Então, eu vou dar alguns exemplos, né? A gente tem aí uma nota fiscal de água e saneamento, que está entrando no ar agora, em dezembro, com obrigatoriedade para janeiro. A gente tem, recentemente, a NFCom, nota fiscal para serviços de telecomunicações. Empresas, às vezes, emitiam nota de serviço, agora vai ter que emitir a NFCom. Previsto para o ano que vem, a gente já tem nota fiscal de gás, nota fiscal de pedágios, a NFVia. Na nota fiscal de serviço, acabou de sair notas técnicas, incluindo campos para locação de bens imóveis, operações com bens imóveis, algo que não tinha nota fiscal, né? Compra e venda de imóveis. Então, se não tinha nota fiscal,
pode ter certeza que vai ter ou uma nota fiscal específica para aquela operação, ou campos específicos na nota fiscal de serviço. Então, vai ser fechado esse cerco aí, com certeza, mas acho que o Marcelo tem uma informação mais específica para esse caso. Não, só para complementar, de fato a construção civil foi das mais impactadas, né, pela reforma, porque a gente tinha várias previsões, né, de não incidência de alguns tributos. Então, a locação, por exemplo, que a gente conseguia passar sem o ISS e sem o ICMS, então locação de bens imóveis não tem tributação de ICMS e ISS, agora vai ser tributado pela IBS e CBS. Para aliviar um pouco o peso dessa nova tributação, foi criado um regime especial com desconto de 70% sobre a alíquota padrão, né? Então, existe a alíquota a ser paga por essas empresas é bastante menor, mas ainda assim isso vai ter um impacto na margem dessas empresas. E para a construção civil, o regime especial é de 50%, salvo engano, tá? Então, também tem que se atentar a isso. E tem regras específicas de incorporação de materiais de construção à obra. Então, é de fato um dos setores mais regulados da reforma, porque antes havia um certo vácuo legal em relação à cobrança desses tributos sobre consumo. Boa. Como a reforma tributária irá tratar as notas de débito para repasse de despesas, tal como acontece em escritórios de advocacia, agências de publicidade, etc. Eu posso começar respondendo essa e, Ricardo, se tiver alguma complementação, fica à vontade, mas essa é uma excelente pergunta, Rubens. A gente sabe que muitos planejamentos são feitos considerando esses repasses, né? Muitas vezes repasse de despesa. Então, o escritório de advocacia, por exemplo, fez uma viagem ou teve despesa com cópia reprográfica, e agora eu me senti muito mais velho do que eu sou. Meu Deus do céu! Mas, enfim, você sabe do que eu estou falando, Juliana, eu sei que você sabe. Enfim, tem alguma despesa e ele repassa, o escritório repassa essa despesa para o cliente. Era muito comum a gente fazer uma nota de débito, né? Ou seja, essa receita não é minha. Até recentemente, o STF e STJ entenderam que essa receita é sim do escritório de advocacia. Então, agora a gente tem que emitir uma nota fiscal como se essa receita fosse nossa. Mas ainda assim, muitas indústrias trabalham com essa sistemática de repasse. Né? A indústria da publicidade talvez seja o maior exemplo. Então, acho que tem duas observações aqui. Uma, se os contratos estão estruturados para uma intermediação, de fato, eles apontam quem é o prestador de serviço, quem é o tomador, e a agência serve como uma mera intermediária naquela relação, ou seja, há um fluxo de caixa, né, há um fluxo de dinheiro pela contabilidade da agência, mas de fato aquele dinheiro vai para a mídia, e isso está bem documentado, aí eu entendo que a gente consegue evitar a incidência do IBS-CBS. Porém, no mais das vezes, a lógica toda dessa reforma é a lógica de não cumulatividade crédito-débito. Então, a rigor, a agência de publicidade ou qualquer empresa que faça esse tipo de intermediação ou que repasse despesa, cobre o valor total e se credite do imposto pago na entrada e debite na saída, de modo que o impacto deveria ser neutro. Onde que está o gargalo, como eu falei no começo, quando o tomador final é pessoa física. Então, se o meu cliente de escritório de advocacia é uma pessoa física, ele vai ter que arcar com os 28% sobre o valor do meu serviço, incluindo tudo que já foi cobrado no passado. Né? Então, é aí que acaba a cadeia da não cumulatividade, quando chega numa pessoa física consumidora final. Perfeito. Empresas do Simples Nacional irão mudar a alíquota, hoje com 15%, pode chegar a 28%? Vou deixar o Marcelo tomar uma água, gente, vamos com calma, né? Olha as perguntas aí. O IBS e a CBS vão ser agregados à alíquota, ao sistema de recolhimento do Simples, né? Talvez até o Ricardo tenha
mais informação sobre a sistemática de documentação fiscal para essas empresas, mas a lógica do Simples se manteve. Então, a rigor, a gente vai ter só, como hoje acontece, né, dos tributos serem quebrados ali na DAS, né, quando você recolhe a guia do Simples, o IBS e CBS vão integrar essa guia igualmente, ou seja, acho que do ponto de vista teórico é isso, mas Ricardo, se tiver algum comentário da prática. Tá tendo alguns movimentos ali, né, para as empresas simples, inclusive a obrigatoriedade delas não foi prorrogada, né, e tem uma outra dinâmica que vai surgir aí para as empresas simples, que a cada 6 meses, porque a empresa simples ela vai acabar sendo uma acumuladora de créditos, ela paga os fornecedores e ela não vai repassar esse crédito. O que vai acontecer é que ela, a cada 6 meses, vai abrir uma janela em que ela vai poder operar como se fosse uma empresa do presumido ou do normal para poder operar com esses créditos. Eu acho que ainda tem muita regulamentação para sair aí, mas é algo que eu nem comentei, mas toda essa dinâmica dos documentos fiscais e dessas regras tributárias, eu acho que ela vai acabar aproximando as empresas, tanto do presumido quanto do simples, as operações e os processos das empresas de lucro real. Né? Você vai ter que processar esses créditos, esses débitos, não sei se o Marcelo enxerga dessa forma também, mas eu vejo uma convergência aí da forma de fazer a contabilidade das empresas. E aí, concordo, acho que eu vi que tem uma sequência aqui, né? Acho que a resposta contabilidade WR é que pode sim ter uma mudança de alíquota final, inclusive dependendo do regime da empresa, né? Ou seja, eu reveria essa apuração como um todo, tá? Eu acho que entender que quem está no Simples segue a vida totalmente não impactado pela reforma, não está certo. Vai haver impacto, e principalmente eu concordo com o Ricardo, no acúmulo de crédito. E de novo, teremos que confiar nas autoridades fiscais em relação àqueles prazos que toda hora mudam, de quando vai haver o ressarcimento do crédito em alguns cenários, né? Inclusive, a dinâmica do Simples, a gente sabe que existe muita empresa. Eu até comento que o Brasil, às vezes, ele não é feito para a empresa crescer. Né? Então, a gente vê muita empresa que, quando começa a crescer, cria outro CNPJ, os dois no Simples, depois outro, e vai pôr o nome da esposa, do filho, enfim. Eu acho que isso vai ficar bem mais difícil agora, o sistema de créditos e débitos. Então, eu acho que uma tendência, não sei nem se dá para dizer isso, é que as empresas que vão permanecer no Simples são realmente as empresas pequenas que estão começando e que precisam de um regime mais simplificado. Mas isso é leitura dos indícios aí, mas eu acho que algumas manobras que se usam hoje, eu acho que vão começar a se tornar inviáveis com o tempo. E aí, só para fechar esse bate-papo aqui no chat, contabilidade WR, estamos super à disposição eventualmente para falar offline, mas de fato o acúmulo do crédito decorre do fato de que a empresa do Simples ela vai consumir serviços e mercadorias como insumos que estão sujeitos ao IBS e CBS regular, e isso vai gerar um acúmulo de crédito nessa empresa. Então, hoje isso não acontece porque na sistemática de PIS e COFINS, como eu falei, as possibilidades de crédito são extremamente reduzidas. Mas agora, com o IBS-CBS, essas possibilidades, a regra é que o insumo vai dar direito a crédito, e aí a exceção é quando ele não dá direito a crédito. Isso faz com que a empresa do Simples muitas vezes acumule crédito. Boa, perfeito. Acho que a gente tem mais. Se não tiver, eu vou caminhando aqui para um encerramento, aquela pergunta que fecha com chave de ouro, né, para vocês trazerem um pouquinho mais da visão de vocês. Acho que o Marcelo até pincelou um pouquinho para a gente, que ele observa muito 2026 como um ano de planejamento, né, ali para as empresas olharem, voltarem um pouco para dentro de casa, acompanharem o compliance fiscal.
Eu queria ouvir de vocês agora, aqui nessa transição, mais uma vez a gente batendo na tecla da transição gigantesca que tem a reforma tributária, se vocês fossem uma empresa de média empresa que presta serviços, o que vocês iam olhar primeiro para dentro de casa? É readequação de contrato? É análise de, sei lá, revisar a matriz tributária? É mapear algum crédito? O que vocês olhariam primeiro? Tem que escolher um só? Tem que escolher um só, Ricardo. É pergunta difícil aqui do painel. É para fechar. Eu acho que, e não é nem querer puxar a sardinha aqui para Camino, né? Eu acho que todos são importantes, né? Mas se tem que escolher um só, eu revisitaria ou analisaria se o meu RP vai dar conta. Porque isso está em linha com o que eu falei antes. O que mais vai mudar nas empresas são os processos. A empresa vai ter que ter diligência, vai ter que ter compliance. E só vai conseguir isso com um RP que dê essa informação, que te ajude nesse fluxo de caixa, na emissão dos documentos fiscais de maneira apropriada, na captura de documentos fiscais emitidos contra o seu CNPJ. Então, se tivesse que escolher só um mesmo, seria o ERP. Sim. Eu concordo e eu acho que esse é o ponto de partida, ou seja, sem um ERP forte, a gente já está no momento errado. Se eu sou uma média empresa, eu já estaria tendo que revisar processos internos, porque já chegamos no ponto em que isso tem que estar redondo, né? Então, aí, passando esse ponto de partida, eu focaria na revisão da matriz tributária, tá, Juliana? Porque eu acho que esse ponto ele acaba sendo o ponto de partida também para a definição de preço, para a definição de margem, para a revisão de contrato. Então, primeiro entender qual é o impacto para a sua empresa, efetivamente. Muita gente fala de forma leviana, vamos dizer assim, vai aumentar a alíquota. Tudo bem, mas enquanto? A sua base de cliente é PJ ou PF? Você vai conseguir repassar isso ou não vai? Como vai funcionar o crédito? Então, eu acho que tem muita simplificação indevida aqui, enquanto que deveria haver, de fato, uma preocupação real com qual vai ser o impacto sobre margem, né? E definido esse impacto sobre margem, revisar postura fiscal ao longo de 2026. Acho que essa seria a minha prioridade. Você tá no mudo, Ju. Olha lá, ó o webinar. Gente, eu vou aproveitar os últimos minutinhos aqui nossos, que surgiu mais uma perguntinha só para a gente fechar, tá? Como o split payment, que é assunto que a gente adora aqui, vai funcionar nos casos em que recebo adiantamento de clientes, já que nesses pagamentos ainda não existe uma nota fiscal vinculada? Essa é uma pergunta muito importante, surge bastante também nos nossos clientes. Ótima pergunta. E não existia uma nota fiscal vinculada. A Receita já especificou um documento para pagamento antecipado. Então, vai existir um documento fiscal indicando o pagamento antecipado. E, posteriormente, quando houver a emissão da nota fiscal, ela deve referenciar esse pagamento. Então, a Receita já se preocupou com isso e já vai ser possível indicar eletronicamente essa dinâmica. Maravilha. Bom, gente, eu vou caminhando para o encerramento aqui. Quero agradecer muito o Ricardo e o Marcelo pelas contribuições maravilhosas mais uma vez nesse painel. Eu sempre saio sabendo um pouquinho mais desse assunto que é tão denso aqui, tão questionado pelos nossos clientes com toda a razão, tá? Quero muito tranquilizar aqui que a Camino está trabalhando nesse sentido, né? Obviamente, como vocês viram aqui, principalmente em testes, homologações e etc., que vocês não estão sozinhos nesse caminho. E a gente vai acompanhando lado a lado, trazendo mais conteúdo para vocês sobre o assunto, principalmente em 2026, já que a gente não encerra a reforma tributária em 2025, muito pelo contrário, a gente começa a reforma tributária a partir de 2026. Então, quero agradecer demais a participação de vocês, gente, e acompanhem aí os nossos canais, que vem mais coisa boa por aí. Obrigada, gente. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.